Olá pessoal, meu nome é Elvis Almeida, faço parte do grupo PET Física e juntamente com o grupo PET Elétrica resolver algumas questões sobre Física 3 e eu estou aqui para resolver algumas questões do capítulo 28 sobre campos magnéticos. As questões que iremos resolver são a questão 4, 9 e 13 do livro referência Haliday-Renizki, da 10ª edição, que é eletromagnetismo. Ok? Vamos para resolver a quarta questão. Uma partícula alfa que se move com a velocidade v de módulo de 550 metros por segundo em uma região onde existe um campo magnético B de módulo de 0,045 teslas. Aí fala que uma partícula alfa possui uma carga de mais 3,2 vezes 10 a menos 19 coulomb em uma massa de 6,6 vezes 10 a menos 27 kg. O ângulo entre a velocidade e o campo magnético é de 52 graus. Determine o módulo da força magnética que o campo magnético exerce sobre a partícula e a aceleração da partícula causadas pela força magnética. E por último, a velocidade da partícula aumenta, diminui ou permanece constante. Isso que está perguntando. A primeira letra, que é a letra A, nos pede para determinar o módulo da força magnética. E sabemos pela expressão de força magnética que ela é dada pelo produto da carga vezes o produto vetorial da velocidade vezes o campo magnético, que em módulo é justamente a carga, o módulo da velocidade, o módulo do campo magnético e o seno do ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Uma partícula alfa nada mais é do que um núcleo de hélio, que se trata de 2 nêutrons e 2 prótons. E basicamente vamos fazer o seno de 52 graus e multiplicar essa expressão. E a letra A, basicamente, necessariamente preciso só substituir os valores. Lembrando da sua unidade, né? Seguindo o Sistema Internacional de Medidas, não esquecendo delas, né? Que se trata em metros, segundos, tesla e coulomb. Então, todos estão no Sistema Internacional, então basta só multiplicar. E o resultado que obtemos, que é o módulo da força magnética que a partícula está sofrendo devido ao campo magnético, é de 6,24 vezes 10 a menos 18 newtons. Ok? A letra B nos pede para determinar qual é a aceleração que essa partícula está sendo submetida, né? Devido ao campo magnético. Vamos lá. A aceleração, como lembramos pela segunda lei de Newton, é dada pela massa vezes aceleração, certo? Então, já temos o módulo da força magnética e sabemos qual é a massa da partícula alfa. Então, basicamente, já temos todas as informações, passando a massa para o outro lado e isolando a aceleração. Obtemos que a aceleração é igual a 9,5 vezes 10 a 8 metros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa aceleração. E por último, a letra C nos pergunta se essa partícula ela ganhou velocidade, ou seja, acelerou, ela perdeu, diminuiu sua velocidade ou permanece constante. Se formos levados pelo pensamento simplista, nós seríamos levados a pensar que a partícula foi acelerada, né? Porque temos aqui uma aceleração, e a aceleração sempre nos diz que a partícula foi acelerada, certo? Mas não é o caso aqui. Essa força magnética que a partícula experimentou, ela não acelerou, porque o campo magnético não acelera a partícula e sim desvia. E essa força e essa aceleração, ela faz com que a partícula faça um movimento circular, um movimento como fosse uma rotação. E se lembramos de Física 2, a Física 1 também trata sobre isso, a aceleração centrípeta, que a partícula ela
continua com aceleração, mas é contrabalanceada sobre uma força que puxa para o meio externo, que é a força centrífuga. E isso equilibra as duas forças. Isso nos mostra que isso daqui é um lado da equação e do outro a força centrífuga, que é basicamente a força centrípeta, só que apontando para outra direção, certo? Então, e outra forma de pensar também, se a velocidade é constante ou diminui ou aumenta, se a gente for analisar o trabalho, né? Qual o trabalho da força magnética sobre essa partícula, que é justamente também analisando a energia, né? Se houve a variação da energia cinética, que a energia cinética, se ela ganhou, a energia cinética nos diz também que ela ganhou velocidade, ou se ela perdeu velocidade. Então, se há conservação da energia cinética, então implica dizer que a partícula mantém sua velocidade. E se formos pensar só o trabalho em si, o que é o trabalho? É o produto da força magnética vezes o vetor de deslocamento. E se formos notar, o vetor deslocamento é paralelo ao vetor velocidade. E o vetor velocidade é perpendicular à força, segundo a lei das malhas, da mão direita, que você coloca seus dedos na direção da velocidade, que também é paralelo à direção, dobramos para a direção do campo magnético e seu dedão vai dizer a posição, a direção da força magnética, certo? Então, sempre no produto vetorial entre velocidade e campo magnético, sempre vai dar um vetor que é perpendicular a esses dois. Perpendicular à velocidade é perpendicular ao campo magnético. Então, isso já nos diz que a velocidade é perpendicular à força magnética. Consequentemente, o vetor de deslocamento é perpendicular à força. Então, o produto interno entre dois vetores perpendicular, se nós formos recordar um pouco sobre cálculo vetorial, isso é zero. Então, o trabalho exercido pela força magnética sobre a partícula é zero. Isso implica dizer que o trabalho, que é também igual à energia cinética, é zero. Então, a variação da energia cinética é zero. Então, a velocidade inicial da partícula também é igual à velocidade final. Ou seja, não há aceleração. Resolvendo mais uma questão 9, que diz, na figura 2832, que é esta que está aqui na imagem, um elétron acelerado a partir do repouso por uma diferença de potencial de 1000 volts entra no espaço entre duas placas paralelas, separadas por uma distância de 20 milímetros, entre as quais existe uma diferença de potencial de 100 volts. A placa inferior está a um potencial menor. Despreze o efeito de borda e suponha que o vetor velocidade do elétron é perpendicular ao vetor de campo elétrico na região entre as placas. Em termos dos vetores unitários, qual é o valor do campo magnético uniforme para a qual a trajetória do elétron na região entre as placas é retilíneo, certo? Então, o esquema experimental é este. Existe um acelerador do elétron aqui, que é o V1, e ele vai entrar nessa região de duas placas que tem um campo elétrico, certo? Que é perpendicular a essa velocidade. Queremos saber qual o campo magnético gerado pelo movimento desse elétron, né? Porque, como sabemos, quando o elétron está em movimento, ele gera um campo magnético. Em si, ele repouso gera um campo elétrico e em movimento um campo magnético. Aí esse campo magnético deve ser tal para que ele equilibre a contribuição da força elétrica, ou seja, a força magnética ela tem que equilibrar a força elétrica para que ele possa exercer um movimento retilíneo uniforme, sem aceleração e sem desvio. Então, de posse desses dados, queremos saber qual o vetor do campo magnético. E os dados que nós temos o problema é a diferença potencial no qual o elétron é acelerado, que é 1000 volts, a distância entre as placas, que é de 20 milímetros, diferença de potencial entre essas duas placas aqui, que é de 100 volts, a carga do elétron e a sua massa. Outra informação importante que ele nos dá, que já foi dito, que ele tem que ter em movimento retilíneo uniforme. Assim, deve existir um equilíbrio entre as forças. Ou seja,
as forças que estão envolvidas nesse sistema são as forças, a força eletromagnética e a força elétrica. Então, desprezando, é claro, a força gravitacional. Então, temos que essa relação é satisfeita, então tudo é zero, para que possa ter o movimento retilíneo uniforme. Bom, já que já sabemos que existe o equilíbrio entre as forças, agora vamos determinar qual é a direção desse campo elétrico, para então sabermos qual é a direção do campo magnético. A direção do campo elétrico, como ele já nos diz, que a placa inferior deve estar um potencial menor. E definir o sistema de coordenadas dessa forma, que já foi definido na imagem inicial, que a vetor velocidade do elétron é justamente na mesma direção do eixo x. Então, vetor velocidade é v e chapéu, né? Então, o vetor elétrico é justamente na direção oposta ao eixo y. Então, na menos j chapéu, certo? Então, qual deve ser o vetor magnético, sabendo disso? Olha, vamos lá. Se a força elétrica, utilizando a regra da mão direita, na verdade não a regra da mão direita, mas sabemos que se o campo elétrico é nessa direção, e como se trata de um elétron que está entrando nessa região, então a força elétrica deve ser oposta ao campo elétrico, certo? Então, se o campo elétrico está no eixo menos J, então a força elétrica está no mais J, certo? Então, é isso. A força elétrica está para cima, na mesma direção do eixo Y. E já o campo magnético, qual é a direção? Bom, sabemos que existe o equilíbrio entre as forças, e sabemos que as direções da velocidade e do campo elétrico já são conhecidas, então basta determinar qual é a direção do campo magnético para que essa relação seja satisfeita dos vessores, certo? Então vamos lá. Dividindo ambos os lados pela carga, né? E passando para o outro lado o V vetorial B, temos essa relação. E vamos deixar agora em termos dos componentes unitários, que é só substituir o que já tínhamos encontrado, né? Então temos menos EJ chapéu de um lado e do outro temos menos VB, que é em módulo, que está multiplicado pelos vessores unitários, que era o produto vetorial entre eles. Então essa relação tem que ser satisfeita, que para a única forma de ser satisfeita, a gente pode substituir aquela seria uma interrogação que seria aqui no meio, mas então a gente já sabe de cara, porque essas relações são bem conhecidas. A única forma disso daqui da J, no caso, né, ou menos J, teria que ter o vessor e vetorialmente com menos K. Então, o módulo do campo elétrico é dado por essa relação que nos dá o módulo do campo magnético. É só isolar para o outro lado, certo? Então, já temos a direção do campo magnético e as demais. Mas então, qual é o módulo da velocidade, né? Que já temos a sua direção, agora temos que encontrar os valores para então encontrar qual o módulo do campo magnético em número, né? No caso, o valor numérico. Primeiramente, vamos descobrir qual é a velocidade. Para descobrir a velocidade, a gente nos retornamos à primeira informação, que nos diz que o elétron é acelerado por uma diferença potencial de 1000 volts. Então, basta a gente fazer a relação das energias. A energia inicial do elétron, quando ele estava em repouso, e a energia depois que ele é acelerado. A energia que ele adquire pelo capacitor, no qual ele é acelerado, é justamente menos vezes o potencial, certo? E a energia total do sistema é a variação da energia potencial mais a variação da energia cinética. E isso tem que dar zero, porque o sistema é conservado. Então, substituindo os valores, lembrando que a velocidade inicial do elétron é zero, considerando como zero. Então, passamos os valores para o outro lado e descobrimos que a velocidade é dada por essa expressão. Então, basta substituir os valores que já sabemos
e obtemos que a velocidade do elétron após ele ser acelerado é de 18.742 km por segundo. Ok? Então, já sabemos qual é a velocidade, já sabemos qual é a direção dela, certo? E agora vamos determinar qual é o módulo do campo elétrico, para então podemos encontrar qual o módulo do campo magnético e qual é o vetor do campo magnético. Para o campo elétrico, já sabemos que para placas paralelas, um capacitor, a diferença de potencial é dada por essa relação, que é justamente o campo elétrico no meio das duas placas e vezes sua distância. Então, o campo elétrico em módulo é igual à diferença de potencial dividido pela distância entre as placas. Isso nos dá aqui campo elétrico de 5.000 volts por metro, ok? Então, já sabendo todas as informações, vamos substituir na relação que obtemos anteriormente para o campo magnético e obtemos que o campo magnético é igual a 0,267 militesla. E em termos dos vetores unitários, é menos 0,267 militesla na direção Z, ou seja, no vetor unitário K-chapéu. Ok? Vamos resolver mais uma questão. Questão 3 do capítulo 28 do livro Halliday, que diz: uma fita de comprimento de 150 micrômetros de espessura e 4,5 milímetros de largura é submetida a um campo magnético B uniforme de módulo de 0,65 Tesla, com B perpendicular à fita. Quando a corrente I, que é igual a 23 A, atravessa a fita, uma diferença de potencial V aparece entre as bordas da fita. Calcule o valor de V. A concentração de portadores de corrente no cobre é de 8,47 vezes 10 elevado a 28 elétrons por metro cúbico. E nos pede para calcular o valor de V, dadas essas informações. Bom, como ele fala que o campo magnético é perpendicular, né, à fita, e também nos fala que existe um equilíbrio, né, vai existir um equilíbrio devido ao efeito Hall, a força elétrica vai se equilibrar com a força magnética. Então, o elétron vai estar a uma velocidade constante na direção, no caso, subindo ou descendo, dependendo de qual direção a corrente. E sabemos que a força elétrica em módulo é igual a carga vezes o campo elétrico, e a força magnética é a carga vezes a velocidade, o campo magnético e o seno de triângulos entre ele, que entre a velocidade e o campo magnético. O seno do ângulo entre eles é 1, porque o ângulo entre eles é 90 graus. Assim, temos que o campo elétrico é igual a velocidade vezes B, certo? Então, a diferença de potencial que existe entre as extremidades da fita é dada por V, que é igual a o campo elétrico vezes a distância entre o diâmetro, né? A distância entre a borda da fita, que pode substituir o campo elétrico pela velocidade vezes B, que dá o mesmo resultado. Mas quem é V? V, se nós lembrarmos um pouco das equações, V é dado por a corrente dividido pelo número de portadores de carga vezes a carga deles e a área dessa fita, a área perpendicular. A área é dada pelo comprimento da fita vezes a sua espessura, no caso L vezes D, que essa informação foi dada, certo? Bom, substituindo a velocidade na expressão da diferença de potencial, temos que a diferença de potencial é igual a corrente vezes B, que é o campo magnético, dividido pelo número de portadores de cargas, vezes L. Ok? Substituindo os valores que nós obtemos, temos que a diferença de potencial que existe entre as extremidades da fita, suas bordas, é de 7,4 vezes 10 a menos 6 volts, ou 7,4 microvolts. E assim, eu agradeço a oportunidade por estar trazendo aqui algumas soluções, resoluções de algumas questões. E sigam a gente na nossa página, compartilhem com seus amigos. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente
nessas redes sociais e através dos nossos e-mails. Agradeço a oportunidade.